Ontem a gente estava na expectativa no Futebol 90 sobre a primeira coletiva do Augusto Melo. A verdade é que depois dele ter vencido, ele deu várias entrevistas, inclusive esteve nesse estúdio, mas foi do lado de lá, né? Porque aqui nós temos duas bases, entendeu? Na base norte, o Augusto Melo participou do UFC no fim de 2023, falou sobre vários assuntos, mas agora de forma oficial, como presidente, assunto Gabigol, fale, presida. Eu falei de 4 porque uma falta pequeno detalhe, mas está tudo certo. Está tudo, mas a gente não quer ainda falar, mas está praticamente fechado. Falta pequenos detalhes, mas entre eles já está tudo certo e a gente preferiu só segurar mais um pouco. Gabigol, tem conversas adiantadas, tá bem. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante. É um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Estamos aí, né? Já fizemos a nossa parte. A gente sabe que é difícil, é uma contratação, hoje é um dos melhores jogadores do país, é um ídolo por onde passou e nos interessa sim, sempre deixei claro, a nossa parte já fizemos, agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser. Quando eu falei que não tem nenhuma empresa para custear a vinda do Gabigol, nós temos uma das 3 maiores folhas salariais do país. Então nós temos que ter um dos 3 times melhores do país. Vamos lá, a gente já vai falar da situação geral do Corinthians. O Augusto Melo foi bastante claro em dizer que encontrou uma situação pior do que ele esperava e tal. A gente vai falar sobre isso, mas, Capeta, quero começar contigo. Eu tenho certa dificuldade para essa novela Gabigol, sim. Porque... E aí o corintiano vai falar, por que você não acredita? Não é questão de acreditar, é todo esse mise-en-scène aí, as entrevistas, fizemos a nossa parte. Tudo bem, a partir do momento que eu ligo e alguém fala, pô, não vai rolar, eu fiz a minha parte. Sim. Só que estamos passando várias semanas e aí vocês podem falar, fãs de esporte, porque a imprensa, porque essa também ficou fácil nos últimos anos de colocar na nossa conta tudo. Mas eles estão falando. O Augusto Melo, quando veio aqui, falou, amanhã tem reunião aqui em São Paulo. E aí o staff dele saiu correndo, não, ele está viajando e tal. E eu tô achando uma coisa tão desconectada, confuso. Sim, e acho que agrega pouco. Sim. Porque se o desfecho for ruim, vamos comparar a história do Bruno Henrique, Palmeiras e Flamengo. Eu entendo o Palmeiras, a bola tá pingando ali, o Bruno Henrique não procuraram o cara, deixou procurar. E na pior das hipóteses, o Palmeiras, mesmo talvez sabendo que perderia essa queda de braço, levanta um pouco o sarrafo, sim. Faz o Flamengo ter que pagar mais, é uma disputa. E daí, em próximas negociações, isso vai facilitar. Essa eu não vejo o que o Corinthians pode ganhar no caso de um não. Nesse momento. Como é que você vê, Capitã? Então, Felipe, eu vejo a situação um pouco confusa também, né? Porque a gente percebe do lado do Gabigol, a gente não tem um sinal positivo. E o corintiano, ele tem essa expectativa criada pelo presidente, né? Então, assim, o presidente mesmo falou, as conversas estão adiantadas, né? E tem uma evolução nesse processo, mas não é o que a gente percebe do lado de fora, assim. Então, tecnicamente falando, filho, então assim, eu como ex-atleta, né, e como capitão, o Gabigol, ele encaixa muito bem. Continua encaixando no Flamengo, pelas pretensões que o Flamengo tem, mesmo tendo o Pedro como titular hoje, mesmo entendendo a maneira como o Tite gosta de jogar, mas o Gabigol é um grande jogador, é importante para o Flamengo, seria importante esse ano para o Flamengo, assim como no Corinthians também, né? O Corinthians tem o Yuri Alberto, mas que não vive um grande momento, então assim, o Gabigol seria uma peça importante para essa montagem de elenco, né? Para as pretensões do presidente do Corinthians também, quando ele fala, pô, o Corinthians tem a 3ª maior folha do Brasil, então automaticamente tem que ter talvez o 3º melhor elenco, ou figurar entre os melhores elencos, mas é uma negociação que complicada para todos os lados, né, Felipe? Complicada porque o Gabigol ainda tem contrato com o Flamengo, complicada porque o Flamengo, no momento, não precisa de grana, né? Então, o Flamengo não é um time que está desesperado para dinheiro. O Flamengo tem condições de manter o Gabigol com o salário, né? Manter o salário que o Gabigol recebe, porque ele ainda tem contrato. O Corinthians tem dificuldades financeiras, o presidente abriu essa conversa também, né? O que foi entregue para ele mesmo em busca de novos patrocinadores, mas é uma negociação que, né, para o corintiano gera uma expectativa, né? Alimenta essa sensação de que o Gabigol pode vir a vestir a camisa do Corinthians. O Gabigol, que eu vi uma informação que se apresentou antecipadamente, né? Apareceu algumas imagens dele já no Ninho do Urubu treinando, né? Voltou antes do que os outros jogadores. Então também isso acho que mostra o desejo do Gabigol de mostrar que está à disposição. É isso daí.
essa imagem. Enfim, então que ele está afim, né, de retomar o trabalho, ele que falou que voltou, que teve um ano complicado, com algumas dores que impossibilitaram ele de ter melhores atuações. Mas assim, com relação ao Corinthians, eu acho que é uma negociação complicada. Pode ser que no meio do ano, ou para o ano que vem, quando o Gabigol puder assinar um contrato e não for procurado para essa renovação com o Flamengo, talvez essa expectativa aumente. Hoje, eu acho que essa negociação, pelos valores que se tratam, pelo desejo do Gabigol, na minha opinião, permanecer no Flamengo, eu acho que dificulta um pouco essas conversas pro lado do Corinthians. A gente viu ali a academia do Flamengo vazia, era 8 e pouco, 8h59, mandando o famoso recado. O Gabigol não faz nada por acaso. Ele é um cara que sabe usar esses recursos, às vezes pode patinar ou não, mas ele é muito inteligente, seja pelo staff ou seja por ele mesmo. Tá mandando um recado, tô aqui. Tô com fome no sentido, não tô minimizando, colocando aspas, é porque a imagem é o que ele quer passar, né, de que tá lá pronto. Interessado. Como é que você tá vendo tudo isso, Dona? E ele já tinha dado uma declaração, né, lá no podcast do Podpah, que ele achava que ia brilhar muito em 2024 e estava focado para isso. Agora ele se representa antes, profissionalismo, um cara que tá dedicado, que quer mostrar o valor dele, já mostrou, né? Quer mostrar de novo. Importante lembrar, ele vem de uma temporada ruim, mas se a gente for analisar tudo que ele entregou para o Flamengo e pelo Flamengo desde 2019 para cá, já é um dos maiores ídolos da história do clube. Eu concordo. O que eu acho o seguinte, de concreto mesmo nessa situação, Gabigol e Corinthians, só tem o interesse do Corinthians. Não é uma negociação fácil, tem uma multa alta, tem um contrato em andamento. Se ele não renovar, aí eu acho que pode ser algo mais concreto para 2025. Exatamente. O Flamengo quer contar com o Gabigol dá declarações de que quer brilhar com a camisa do Flamengo. Então, assim, só existe um interesse, aquele flerte. Ainda não tem um relacionamento ali. Se o Corinthians está interessado e quer a contratação para agora, vai ter que desembolsar um dinheiro alto. Pode ser que não seja multa, mas tem que ser um valor satisfatório para o Flamengo. Porque o Flamengo só está perdendo jogador, né? Trouxe o De La Cruz, uma ótima contratação, mas precisa contratar. Se você perde mais o Gabigol, você vai ter um problema para você solucionar também no seu ataque. Então, acho que assim, o Augusto ele está jogando muito uma pressão, jogando muito para a galera, acho que está mexendo muito com a torcida do Corinthians, mas de concreto mesmo só tem um interesse. Eu acho que é uma negociação muito difícil de ser concretizada nesse momento. Eu sei que a gente vai falar sobre as contratações do Corinthians, que eu considero que são boas contratações na parte técnica, mas eu fico um pouco confuso quando o mesmo presidente, na sua coletiva de apresentação, fala que o cenário que ele pegou no Corinthians é um cenário pior do que ele imaginava na parte financeira. E esse mesmo clube já gastou mais de 100 milhões de reais com contratações, está contratando e está cogitando pagar um salário acima de 2 milhões para o Gabigol. Óbvio que o Corinthians precisa contratar, precisa de uma reconstrução dentro do seu elenco, precisa qualificar o seu elenco. Mas a que custo? O Corinthians é uma máquina de arrecadação. Se ele se organizar, ele vai ser uma potência igual o Flamengo o Palmeiras vai ficar naquela primeira prateleira sempre. Só que o Corinthians vem gastando muito mal há muito tempo. Então eu fico um pouco confuso nessa gestão financeira. Você passa para a sua torcida que o cenário é muito complicado na parte financeira, mas você está investindo sem parar? Milhões e mais milhões? Então, assim, eu acho que a gente tem que debater com muita seriedade essa questão financeira do Corinthians, esse interesse no Gabigol e em outros jogadores. Rodrigo, eu comecei com os dois, a gente estava junto ontem, você falou sobre o tema, mas agora tem a novidade da entrevista do Augusto Melo, a entrevista que foi acompanhada pelo Marcos Braz, estava presente o Marcos Braz. Queria te ouvir, o que mudou de ontem para hoje, na sua opinião, Rodrigo Bueno? Foi legal que o Donan terminou a explanação dele falando debater com seriedade. É importante debater com seriedade. Eu vou tentar, na medida do possível, né, o tema, que é o seguinte... Quando você tem interesse em uma mulher muito bonita, você fica com aquele medo, com aquele receio, né? Poxa, eu vou pedir ela em namoro? Pô, mas ela é linda demais, ela é maravilhosa demais, é muita areia pro meu caminhãozinho. O máximo que você tem é um não, entendeu? Você vai lá, né? Com a cara de pau, humildade, né? Olha, e aí, né? Tem alguma chance e tal. O máximo que você vai ouvir é um não. Então, o presidente do Corinthians, eu acho que ele tem... O objetivo, ele falou isso na campanha dele, de transformar o Corinthians num time top, que brigue por todos os títulos, que rivalize com o Palmeiras e o Flamengo dentro de campo para valer. Então, acho que ele está mirando alto, sonhando alto,
E tem que ser assim mesmo. Eu Então, vejo o problema entendeu? também. Só essa extensão de 20 dias é que eu acho um problema. Então, assim, ele ter colocado o nome... eu cito o caso do André Santos quando contratou o Ronaldo. Ninguém imaginava que o Corinthians, naquele momento, o Corinthians tinha acabado de vir da segunda divisão, né? Tava tentando se reerguer, dificuldade de arrecadação, O Soares com o Grêmio problema ano passado. político, um monte de coisa ali e tal. E ele contratou o Ronaldo. O Ronaldo tava treinando no Flamengo. Só que assim, aquilo foi uma coisa que veio no estado. Não ficou assim um mês. O Ronaldo isso. é um sonho. O Ronaldo é um sonho. Quem sabe é difícil. É um dos maiores jogadores do mundo. É um ídolo. E não sei o quê. E é flamenguista. E sempre falou que ia jogar no Flamengo. Contratou e fechou. Acho que o erro do Augusto Melo tá sendo falar demais. E talvez agora nessas últimas negociações... Ele já aprendeu um pouco, né? Nesse tempo dele curto de presidente, ele já entendeu. Só que é o seguinte, eu vejo possibilidade sim. Ele falou em conversas adiantadas. Então, e aí é que eu vou entrar, por exemplo. Quando o Tite, e o Tite é uma pessoa muito importante nesse processo, o Tite e o Gabigol é meio que água e óleo. Pega a história dos dois... O Tite como técnico da seleção, o Gabigol tava voando. O melhor momento dele, o Brasil inteiro cobrava. Pô, o Brasil não tem centroavante bom, não tem homem gol, a seleção tem dificuldade. Ele foi lá, fez uma Copa com o Gabriel Jesus, que não fez gol nenhum. Não só os flamenguistas, o Brasil tava clamando, o Gabigol tá pedindo passagem, o cara faz gol decisivo e não sei o que e tal. E o Tite sempre ficava ali, na seleção meio assim, né? Gabigol, não sei o quê. Quando levou, a coisa não aconteceu. Aí você pode falar, porque o Tite não aproveitou o Gabigol da forma certa, ou porque o Gabigol não se encaixou no esquema do Tite. O fato é que aí ele assume o Flamengo e continua a mesma coisa. O Gabigol é reserva, fica escanteado. O Gabigol certamente não tem o Tite como o técnico da preferência Mas dele. o Gabigol estava lesionado e não estava bem fisicamente. Tá bom, mas aí é o seguinte... O Tite prefere o Pedro. Com ele o Pedro joga, ele é centroavante. Ele já falou, o Gabigol é outro cara. Então aí, por exemplo, eu acho o Tite não é um cara que vai se matar pra ficar... Ele pediu a renovação do Everton Ribeiro, que não ficou, entendeu? O Tite preferiu o Everton Ribeiro, eu quero o Everton Ribeiro. A diretoria, não quero, 2 anos de contrato não quero, tal, saiu, o Everton Ribeiro saiu. O Everton Ribeiro também queria jogar no Flamengo, continuar no Flamengo, até 31 de dezembro ficou esperando ali uma renovação. Vem você pra cá do meu lado, ok. Mas, cara, o Marcos Braz não foi na posse da Leila Pereira em 2021. O Marcos Braz não foi na posse do Marcelo Teixeira. O Marcos Braz não foi na posse do Júlio Casares. O Marcos Braz não foi na posse do Alessandro Barcelos. Não foi na posse do Sérgio Coelho no Atlético Mineiro. Por que o Marcos Braz vai na posse do Augusto Melo quando está se falando tudo, todo noticiário trata de negociações entre Flamengo e Corinthians? Então, ok, ele tem todo o direito de ir, de fazer uma visita cordial. Mas normal, comparado com o histórico, não é. E houve, o PVC, essa questão dele não falar. Eu concordo muito com o PVC. Realmente, o Marcos Braz lá não foi normal a presença dele lá. E uma coisa que a gente tem que reparar: ele não falou sobre as negociações. Eu falei ontem aqui, existe um acordo entre eles de construir essa narrativa, né? De falar, o Flamengo não quer negociar, essa coisa toda. O Augusto não tocou nisso na coletiva, né? Nesse assunto, o Flamengo quer ou não quer, e o Marcos Braz não quis falar sobre o assunto. Por quê? Porque se ele fala sobre o assunto, ele teria que desmentir o Augusto e o Rubão ali, né, no Parque São Jorge. Ele ia ter que falar, não tem nada, não vamos vender o Gabigol, que é a narrativa aí que está sendo, que ele chegou a falar uma vez, não sei para quem que ele deu entrevista e falou isso. Só que lá não, ele evitou falar no assunto exatamente por isso, para não ter que desmentir a diretoria do Corinthians, sempre que há essa conversa. E uma informação importante que eu recebi agora cedo é que o Gabigol se apresentou também lá no Flamengo, porque ele quer ouvir da diretoria o que está acontecendo, porque ele está sabendo, claro, né, o noticiário aí está bombando em relação a isso, ele quer saber realmente se ele está sendo negociado com o Corinthians ou não, enfim, quer saber o que está acontecendo, e essa novela aí pode chegar a um final logo, porque até ontem na conversa que eu fiquei sabendo que teve lá entre os dirigentes, com o Braz, o Corinthians falou isso, vocês precisam se resolver com o Gabigol, que a gente não pode também esperar a vida inteira. Então o Corinthians está no meio dessa briga aí, dessa treta, né, entre Flamengo e Gabigol, e agora com o Gabigol se apresentando lá, as conversas vão avançar, né, entre aspas, né, pro bem ou pro mal.
Eu quero repassar essa pergunta para você que está assistindo a gente. O que você acha que o Marcos Braz foi fazer na posse do novo presidente do Corinthians? Só vale resposta errada, tá? E número de likes baixíssimos. Eu acho que a gente tem que ter uma meta para o PVC fazer a prancheta dele. Senão, não teremos greve de prancheta, PVC. Acho que 2.000 likes. Dá, hein? Antes de você fazer a prancheta, queria passar uma pergunta rápida para o Hernan. Porque ele falou na entrevista que que já tem plano A, B e C, né? Caso não feche com o plano A, que é o Gabigol. O B, como a gente falou ontem, pode ser o Firmino. E aí, qual seria o plano C? Eu acho que até o plano B já caiu, né, Samir? O plano B caiu, né? O plano B caiu, que era o Firmino. Até, eu sei que é grana, até o PVC, o Hernan vai comentar, mas o que eu apurei foi o seguinte: o Corinthians foi lá consultar o Firmino e descobriu que o Firmino ganha 30 milhões de dólares por ano, quase 150 milhões de reais. Isso aí vai dar um pouco mais de 12 milhões por mês. É quase impossível. Se o Firmino ganhasse 7, 6 e reduzisse para 2, 3, seria uma coisa, mas ele ganha 12. Então o Corinthians acabou descartando o jogador. O Augusto preferiu falar que não tem nada da virada por ano. É verdade. E o prêmio dividido foi 110 milhões para cada um dos ganhadores. Ele ganha 150 milhões por ano. Quer dizer, ele ganha mais do que o ganhador da Mega Sena da virada ganhou. Sensacional. E o Augusto preferiu, né, negar, né, alguma coisa com o Firmino, mas ele negou falando os valores, né? Ele não falou os valores que eu falei. Ele falou, não tivemos nada com o Firmino, mas é porque ele ganha 25 milhões de euros por ano, né? Eu falei 30 milhões de dólares, foi o que minha fonte me passou. Então, quer dizer, ele nega falando os valores, tá na cara que eles fizeram a consulta. E outra, ele começa a negar os nomes também, porque o Corinthians está tirando no mercado, é uma reconstrução. Então ele também não quer ficar com aquela fama que tentou um, não conseguiu, tentou dois, não conseguiu, tentou três, não conseguiu. Então é normal que ele vai negar alguns nomes, né? Eu achei, até o Gabigol foi uma surpresa, ele realmente... O Gabigol não tinha como mais também ficar negando, né? Mas do Firmino, o Hernan, até deixar a palavra aí com o Hernan que estava falando sobre o assunto, que tocou a bola para mim, realmente está descartado como plano B pelos valores. É a velha história da Ferrari, né? Eu fui lá na loja da Ferrari, achei um modelo maravilhoso. Quando eu fui ver o preço, deixei quieto, fui embora. É a mesma situação. O Corinthians, ele tá atirando e aí já começa a ter um incômodo na torcida, porque, imagina, você vai lá, sonda o Firmino, você fica nesse meio do caminho, nesse meio desse queda de braço aí do Gabigol. Você vai ao mercado sul-americano e começa a mapear e fazer consultas. O Rollheiser é um exemplo aí de que o Corinthians foi atrás, acabou não dando certo pela questão financeira. Então, assim, é um Corinthians que agora está mais cauteloso, ou pelo menos promete ser um pouco mais cauteloso nessa questão dos nomes. O Corinthians precisa ser mais assertivo. É claro que o presidente, quando chega e quando uma gestão nova assume um clube, quer causar esse impacto, quer trazer um nome de impacto. A exemplo do São Paulo, que anunciou aí a renovação de contrato do Lucas Moura como presente de Natal para a torcida. E, claro, isso tinha um impacto na reeleição do Júlio Casares. Então, o Corinthians precisa ser mais assertivo e, ao mesmo tempo, precisa trabalhar mais em silêncio. Né? Você vê o Rubão dando entrevistas e falando abertamente, só falta ele mostrar os documentos das negociações e das consultas que o Corinthians faz. Então, assim, o Corinthians está consultando bastante no mercado, mas está tendo pouca efetividade, e isso está deixando o torcedor bravo. Pelo menos é o termômetro que eu vejo aí nas redes sociais. João Vitor falando aqui que o Marcos Braz foi negociar o Tite, hein? O Eliseu Gomes Barbosa falou que ele foi avaliar algumas virilhas. E a Miri Amorim falou que nunca nem existiu o plano A. Esse é o medo do torcedor do Corinthians. Mas, pelo menos, tiveram 3 anúncios ontem para o torcedor corintiano, durante esse discurso de posse, né? O Augusto Melo anunciou o lateral esquerdo Diego Palacios, ex-Los Angeles FC, o meio-campista Raniel, ex-Cuiabá, e o meio atacante Rodrigo Garro, ex-Talheres. E agora chegou o momento. Roda a vinheta, por favor, Amanda. Importante. Como ficam?
Isso. Diga, Domi, estou te interrompendo, perdão. Né, pra passar a pergunta, como é que vai ficar o Corinthians com esses reforços? Então, vamos lá. Ainda vai chegar gente. Mas é importante dizer o seguinte. A comissão técnica, o Mano Menezes, avalizou todos os nomes anunciados hoje e também o Félix Torres. O entendimento do Mano é que ele tem um meia, que é um meia de condução de bola. O Garro não é um meia de passe em profundidade. Ele é um meio Juninho Paulista. Ele é um meia de condução de bola. Mas, em tese, ele vai jogar nesse 4-2-3-1 que o Mano gosta de fazer, como meia central, se aproximando na frente. O que dá para imaginar no Corinthians hoje? Cássio, Fagner, Félix Torres, Lucas Veríssimo, Diego Palacios, que é um lateral cumpridor, fecha o espaço. O Mano vai gostar muito de ter uma linha segura. Ranieri, que é um volante, na avaliação da comissão técnica, de uma característica que não existia no elenco do Corinthians. Ele é um primeiro volante de bom passe, mas tipo Ralf, ou seja, ele pode jogar como primeiro volante num 4-1, se eventualmente o Mano quiser adiantar o Maicon, ou ele traz o Maicon para segundo volante e faz um 4-2-3-1, o Maicon como segundo homem ao lado do Ranieri. Rodrigo Garro, que é o homem de condução, meia de articulação, mas de condução de bola. Pela esquerda, por enquanto, o Romero e Yuri Alberto na frente. Esse é o time que será sólido se treinar. É a confiança que existe. Trabalho para montar um elenco que não é brilhante num time forte. Eu não falei os 2 pontas. Porque o Corinthians vai trazer 2 atacantes. 2 homens de lado de campo. Hoje seriam Wesley e Romero, mas não serão. Pode até ser o Romero, que o Mano gosta e recuperou o Romero. Mas a ideia é ter 2 homens para fazer o lado do campo. Seja um meia e um ponta, sejam 2 pontas. Muito bem. Aproveitando essa sua explicação, PVC, e uma pergunta que você fez aqui no nosso grupo de manhã que eu achei muito boa. Esse Campeonato Brasileiro vai ficar mais forte do que o de 2023 pelos reforços? Nossa equipe, JP, já está colocando essa enquete no ar para você votar no nosso canal aqui. Já aproveito para deixar o like. Começo com você, PVC. Vai ficar mais difícil, sim ou não? Eu acho que vai, porque você vai ter o Bahia muito competitivo. Não acho que o Bahia vai ser um time para ser campeão brasileiro em 2024, não. Mas vai ser um Bragantino. Então você vai ter mais times desse patamar Bragantino. Vamos lá. Você tem Palmeiras, Flamengo, Atlético, candidatos naturais ao título. Você tem Fluminense com o estofo de campeão da Libertadores, que se coloca nesse patamar. O Internacional, 3 semanas atrás, o Alessandro Barcelos, presidente do Inter, falou aqui no de primeira e disse: a ambição e o projeto do Internacional para 2024 é ser campeão brasileiro. Então você tem mais um time desse patamar. Fluminense, Internacional, São Paulo, Bragantino, Bahia, Fortaleza. Com perspectiva de Cruzeiro crescer, se fortalecer, vai ser um campeonato mais difícil. Vai ser um campeonato que vai ter mais perda de pontos. Sempre a lembrança de que o Brasileirão é o campeonato que, desde 2017, todo campeão perdeu ponto para rebaixado.